Graça e paz, meu amado, minha querido irmão, minha irmã, você que está nos assistindo hoje, é uma bênção estar com você e você com certeza será alcançado e abençoado por esse tema de hoje, um tema promissor, um tema maravilhoso, um tema chamado A Provisão de Deus. Tá bom? Nós vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto. Eu creio que será de enriquecedor pela tua vida, tá bom? Então, eu sou o pastor Sidney Pires, da Igreja Batista Nova Filadélfia, MAPEG. Nós estamos numa imersão poderosa aqui, de 40 dias com propósito com Deus. Tem lá vários vídeos, vários temas lá no YouTube, no TikTok. Você poderá estar visitando lá, assistindo. Vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a provisão de Deus. É um tema maravilhoso. Bem, o texto base que nós estamos embasando aqui para esse tema está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E aí no decorrer eu vou falar mais 3 versículos que vai embasar aqui sobre esse determinado assunto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro versículo aqui, né, que embasa o que a gente está falando hoje, está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim, né, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que maravilha, esse texto é poderoso, tá bom? Então, querido, a provisão de Deus não é uma demonstração, é uma demonstração do seu cuidado para conosco, né? Então é importante, né, nós entendemos que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós apresentarmos nossos pedidos a Ele. Então, então Deus conhece, pastor, então não preciso orar, eu não preciso ter fé, porque Deus sabe. Não, não é assim. Né? Não é assim, porque o próprio Jesus falou, pedi, dá-se-vos-á, né? A própria palavra do Senhor diz lá em Hebreus, diz que a fé é o fundamento daqueles, né, que esperam em Deus, né? Deus trabalha por aquele que nele espera, tá bom? Então, Deus conhece, tá bom? Mas Deus espera de mim, de você, que nós, né, coloquemos a nossa fé em prática, que nós oremos, que nós busquemos a Ele, tá bom? Então, quando falamos da provisão, nós não estamos falando também somente de dinheiro, de bens materiais, entende? Deus provê alimento, Deus provê direção, Deus provê força, Deus provê sabedoria, Deus provê oportunidade, Deus provê proteção, Deus provê consolo. Tudo aquilo que é necessário para cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu na nossa vida, Deus traz a provisão para a nossa vida. É muito importante a gente entender isso. Tá bom? Então lá no deserto, né, o Senhor trouxe a provisão para o povo dele lá, trouxe o maná durante 40 anos. Todo dia descia maná. Deus proveu, né, a coluna de fogo. Deus proveu a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Deus proveu alimento, cordonizas, água, né, cura, quando ele levantou lá a serpente de bronze. Deus foi provendo tudo. Diz a palavra que, né, não se gastava as sandálias, né? Que coisa linda a provisão de Deus, Deus conservando o seu povo, abençoando o seu povo. Amém? Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Tá bom? Então a provisão de Deus é algo certo, é algo verdadeiro, é algo que acontece na vida daquele que crê e que busca a provisão dele para a sua vida. Então muitas vezes nós ficamos ansiosos porque olhamos para aquilo que está faltando, né? Mas a fé nos ensina a olhar para aquele que pode suprir as nossas faltas, tá bom? Então eu separei aqui 3 versículos, entenda isso, Deus não prometeu que nunca passaríamos por dificuldade, por necessidade, mas Ele prometeu estar conosco e cuidar de nós em todas as circunstâncias. Foi nisso que a gente leu lá o texto e que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, tá bom? Então o primeiro texto, né, que nós vamos fala sobre que Deus conhece todas as nossas necessidades. E esse primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo,
Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Que versículo poderoso. A ansiedade é um dos problemas atuais, né, da sociedade. Muitas pessoas ficam ansiosas e aí elas ficam, né, algumas chegam ao nível dessa ansiedade se tornar uma depressão. É algo muito terrível. Então, a Bíblia fala para todas as nossas petições serem conhecidas diante de Deus. Ou seja, colocar a nossa fé em Deus. Que o nosso Deus suprirá todas as necessidades que precisamos, tá bom? Então isso significa que a nossa necessidade não é desconhecida por Deus, tá bom? Antes de você apresentar a sua necessidade, Deus já sabe. É isso que ele fala no texto. Antes de você enxergar uma solução, Deus já conhece os caminhos que podem ser usados para sustentá-lo, para abençoá-lo, tá bom? Então, não permita que a preocupação ocupe o lugar da confiança que você deve ter em Deus. Apresente suas necessidades ao Senhor e continue fazendo a sua parte com responsabilidade, sabendo que Deus conhece aquilo que você precisa. Tá bom? O segundo texto que nós vamos abordar aqui fala que Deus provê no tempo certo. No tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai trazer a resposta, a provisão para a tua vida. Você que está orando, você que crê, você que tem fé, você que está buscando o Senhor, Deus no tempo certo vai trazer a provisão. Está lá em Salmos 34, versículo 10, que diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Agora preste atenção. Mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Amém? Que coisa linda. Davi reconhece que até mesmo, né, em tempos difíceis, aqueles que buscam o Senhor podem confiar no seu cuidado. Olha que coisa maravilhosa. A provisão de Deus nem sempre acontece nos momentos que queremos. Deus tem o tempo dele. Amém? Deus tem a maneira certa de trabalhar. Deus tem o tempo certo para trazer. Amém? Uma vez Jesus falou assim: olha, não podeis colocar vinho novo em odres velhos. Amém? Porque vai se romper. Se coloca vinho novo em odres novos. Às vezes Deus prepara, né, a nossa vida para trazer o novo dele para a nossa vida. É algo profundo, é algo tremendo que Deus faz, porque Deus trabalha de uma forma correta, uma forma divina, uma forma poderosa. Amém? Deus não traz nada para ser desperdiçado na sua vida. Quando Deus traz para ser bênção para a sua vida. Então ele trabalha antes. Olha que coisa maravilhosa. Aprenda com a mulher, né? A mulher de Cesareia, que buscou o Senhor, clamou a Deus, a Jesus, e recebeu a resposta sobre a sua vida. Há momentos em que Deus permite que atravessemos processos, né, de esperar, né, espera, e às vezes muitas pessoas desistem, mas você não deve desistir, porque Deus está trabalhando, tá bom? Então, com certeza está trabalhando na sua fé, está trabalhando no seu caráter, está trabalhando na nossa dependência dele. Então talvez você esteja esperando aí uma resposta de Deus, né? Continue buscando. Não abandone a oração, porque a resposta ainda não chegou. Amém? A mulher de Cesareia, ela veio, buscou e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, que minha filha está, né, terrivelmente endemoniada em casa. E aí, sabe o que Jesus fez? Jesus ficou calado. Às vezes a resposta de Deus é o silêncio, entendeu? Mas Jesus não deu só essa resposta, porque ela continuou insistindo, ela continuou clamando, e aí Jesus fez o quê? Jesus falou assim: ó, não podeis dar pão, né, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que ela fez? Ela ficou revoltada, né? Ela chutou o balde, ela saiu correndo, reclamando da vida. Não, ela continuou clamando, e ela foi com muito sábia. Ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí veio a resposta, na hora certa para ela. Falou assim: olha, vai, mulher, seja feito segundo a tua fé. E ela saiu de lá, e quando chegou em casa, a filha dela estava, né, tinha sido alcançada pelo milagre do Senhor. Tá bom? Então, o terceiro versículo diz assim, ó, Deus vai nos levar a essa meditação, que Deus provê muito além das necessidades materiais, né? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é poderoso. Esse versículo é uma chave que pode virar na tua vida. Porque de repente Deus não está em primeiro lugar na tua vida, né? Você não está buscando primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Você está botando Deus em terceiro, quarto, quinto plano e agir, mas você quer a resposta, você quer a provisão, você quer o milagre de Deus, né? Então o que acontece? Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí vem a promessa. Todas essas coisas vos serão, né, acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus apresenta uma ordem de prioridade. Primeiro devemos buscar o reino de Deus. Ordem de prioridade. Tá bom? O problema começa quando nós colocamos as necessidades materiais acima da nossa comunhão com Deus. O problema começa quando a gente, né, quando Deus ocupa, né, quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, aprendemos a confiar nele e enxergar nossa vida a partir de uma perspectiva diferente. Então a gente precisa entender isso. Então a maior provisão de Deus não é aquilo que colocamos nas mãos de Deus, mas aquilo que ele coloca dentro do nosso coração. Tá bom? Então ele provê paz para continuar. Ele provê sabedoria para decidir. Ele provê força para suportar e direção para caminhar. Tá bom? Então, essas são as provisões de Deus dentro de um processo. Entenda isso. Tá bom? Então, o que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Deus ou aquilo que, né? Ou aquilo que você está tentando conseguir, ou aquilo que está te incomodando, tá? Que Deus venha ocupar o primeiro lugar na sua vida, que você possa buscar a Deus de todo o seu coração, porque a Bíblia fala que você vai encontrar Ele e vai encontrar a provisão que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então coloque o reino em primeiro lugar, confie em Deus, né? Amém? Porque Deus vai trazer a provisão para a tua vida. Então talvez hoje existe alguma área da sua vida que você está pensando, como eu vou conseguir? De onde virá? Né? Será que vai dar certo? Né? De repente essas perguntas estão na sua mente. Né? Entregue essas perguntas ao Senhor. Tá bom? Isso não significa cruzar os braços. Tá bom? Faça aquilo que está no seu alcance. Trabalhe, planeje, se organize, seja responsável, tome decisões sábias, mas não permita que a ansiedade controle o seu coração. Tá bom? Faça a sua parte, confie em Deus, continue fazendo, né, aquilo que você pode fazer, e com certeza Deus estará abrindo porta, Deus estará levantando pessoas para te ajudar, Deus fará a parte dele e o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, aleluia, Deus pode fazer muito mais, Deus pode abrir portas, Deus pode, né, se está faltando sabedoria, Deus pode trazer orientação e sabedoria para a tua vida. Se está faltando força, Deus pode renovar tuas forças e pode te renovar. Se está faltando esperança, Deus pode restaurar a esperança e trazer esperança para a tua vida. Deus continua sendo nosso provedor em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, valorize, né, o que Deus pode fazer e busque o Senhor, amém? Faça as partes. Então esse tema me ensina muita coisa, tá bom? Que Deus conhece todas as nossas necessidades, que Deus não abandona aqueles que confiam nele, que a provisão de Deus não se limita somente ao dinheiro, mas tem muita coisa que Deus vai trazendo para a nossa vida, para nos ajudar. Precisamos aprender a esperar o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo da bênção, o tempo ali, ó, o Cronos, amém? A ansiedade não deve controlar a nossa vida, devemos buscar primeiro o reino de Deus, precisamos fazer a nossa parte com responsabilidade, nossa confiança deve estar no provedor,
não apenas na provisão, mas no provedor, naquele que vai trazer a provisão para a nossa vida, tá bom? O versículo de memorização que eu coloquei hoje é justamente o versículo texto que embasa o tema de hoje, que está lá em Filipenses 4,19. Esse versículo tem que estar na sua mente, tá bom? No seu coração, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse versículo precisa estar na mente e no coração, porque todas as vezes que o diabo vier, né, tentando sugestar com a seta, fazer você parar, falar que só Deus desistiu de você, você vai falar assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus, tá bom? Tá bom? Vamos orar, então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar essa pessoa que chegou até aqui, ouvindo, assistindo esse vídeo. Ó Deus, quero colocar a vida dela nas tuas mãos, colocar a família dela nas tuas mãos. Ó Pai querido, que o Senhor possa trazer toda a provisão, tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que a sua família precisa, que o Senhor venha trazer a provisão de uma forma poderosa, de forma que ela possa ver, meu Pai, que Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso que provê. Tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê. E nada vai poder, Senhor, impedir, ó Deus, que a tua provisão chegue na vida dessa pessoa, na sua família, em nome de Jesus. Traga tudo que a pessoa, ó Deus, essa pessoa está precisando. Tudo, Senhor, que precisamos, em nome de Jesus. Porque eu sei, meu Pai, que Tu tens a provisão que precisamos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Aqui estão os nossos pedidos pessoais, pedidos familiares, pedidos, Senhor, meu Deus, para a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar tomando em Tuas mãos cada pedido aqui, Senhor, e que o Senhor possa glorificar o Teu santo nome, Senhor. Com certeza, Senhor, o Teu nome será glorificado em cada resposta, em cada milagre, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia de vitória, um dia abençoado, em nome de Jesus. Que a mão poderosa de Deus venha prover na tua vida sabedoria, venha prover na tua vida renovo, venha prover na tua vida portas, venha prover na sua vida dinheiro, venha prover na sua vida recursos, venha prover na sua vida saúde, que Deus venha prover tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe, você e a sua família.